Boa noite para todos. Com muita alegria, nós estamos de volta, hoje especialmente, para realizarmos o programa 130º da nossa série Princípios Básicos, Espiritismo, Evangelho e Educação. São 130 noites, encontros inesquecíveis, cada um com a sua peculiaridade, cada um com seu conteúdo que vem nos atendendo ao longo do tempo. Então, nós gostaríamos de alma e coração, nesse momento, saudarmos a todos que ao longo do tempo estão acompanhando esse trabalho. 130 encontros. Nós não podemos, nesse momento, deixar de agradecer a todos aqueles que efetivamente nos auxiliaram, contribuíram para que pudéssemos todos nós estarmos envolvidos pelas vibrações sacrossantas do bem. Então, eu gostaria de, nesse momento, agradecer a vocês, especialmente, pois vocês se tornam a razão também do nosso trabalho. Então, que possamos cada vez mais fortalecer esta família que carinhosamente a gente chama a família Estudando Espiritismo. Bom, sem delongas, nós estamos trabalhando com reflexões em torno do livro Paulo Estevam, que foi publicado na década de 1940 em diante, em Pedro Leopoldo, obra ditada por Emmanuel ao nosso querido, inesquecível médium Francisco Cândido Xavier. No último encontro, refletimos sobre um diálogo que foi estabelecido na cidade de Orontes, entre Saulo de Tarso e Barnabé. E nós vamos retornar nesse diálogo, porque ele enseja para nós muitas reflexões importantes quanto à nossa vida pessoal e também ao nosso movimento. Tema de hoje: o futuro do movimento, a iluminação do espírito. Saulo afirmara: tenho uma ideia que parece vir de mais alto. E continuou: suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestades, e eu, principalmente que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios, onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. O discípulo de Pedro, Barnabé, fez como que um movimento de espanto. O ex-rabino, Saulo, continuou: é natural prever. Com isso, muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos.
Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes. Olha que interessante. Eu chamo a atenção de todos. Poderemos atender a muitos doentes. Ofertar um leito de repouso aos mais infelizes. Mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as nações de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria a enfermidade mais longa, um esquadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso e filhos inquietos. Extraordinário texto. Extraordinário texto. Observemos a narrativa. Eles estavam diante da igreja de Jerusalém, que se encontrava com muitos problemas. Então, Saulo tem uma visão a definir que o futuro do evangelho não poderia ficar circunscrito. Observemos. Ficar circunscrito ao pragmatismo religioso de Jerusalém. E que Jesus houvera dito que viria discípulos do Oriente e do Ocidente. Aí, ele se refere a um ponto importante. Que o que sustentava a igreja de Jerusalém eram os seus trabalhos assistenciais. Porque com o passar do tempo, a morte de Estevão, de Tiago Menor, e tantos acontecimentos como as perseguições dos judeus, do Sinédrio, enfim. As práticas do Evangelho, no seu sentido de o movimento de educação, de promoção, através da exposição das histórias que eram feitas pelos discípulos, tiveram que diminuir a sua intensidade e, portanto, as atividades de cunho do atendimento mais no seu sentido assistencial se tornou o grande foco dos trabalhadores da Igreja do Caminho. E Saulo de Tarso, como era um estudioso, como foi preparado para ser doutor, educador,
por assim dizer, percebeu naquele momento que eles poderiam fazer algo de diferente, de mais substancioso. Olha que interessante. Então, ele busca, numa fala de Jesus no Evangelho, que os pobres e doentes, sempre existirão. Doenças, cansaço, desespero, fome. Só que ele define o seguinte, que na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Observemos que interessante essa abordagem. Por que iluminação do Espírito? Nesse momento eu me recordo de Emmanuel se referindo à tarefa de Chico Xavier como o foco voltado para o livro, para a divulgação, para o estudo, para a preparação. Isso é muito importante que nós possamos lembrar. Agora, já que nós citamos o Chico e Emmanuel, jamais eles deixaram de atender os necessitados, mas eles os atendiam promovendo a iluminação, indicando caminhos. Por isso nós, espíritas, devemos refletir quanto à tarefa que estamos realizando. A tarefa, ela está numa dimensão que promove ou num circuito que atende muito mais às vaidades de quem a faz, ou cria dependência naqueles que recebem? Enfim, nós devemos sempre avaliar as nossas práticas, para que a gente possa perceber, analisar se elas estão nesta sintonia que Saulo está afirmando, sobre a iluminação do Espírito como meta, como ponto que deve ser colocado em primeiro lugar. Ele explica para a gente, com muita clareza, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Aí eu vou fazer aquela pergunta tradicional dos nossos trabalhos. Nós estamos trazendo o Cristo no íntimo? Se estivermos, o quadro das nossas necessidades podem estar sendo redirecionado, modificado, transformado. Saulo diz que a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi Jesus quem afirmou para nós. Embora ainda temos muitas dificuldades de entender o que vem a ser conhecer a verdade. Muitas vezes julgamos ser apenas um movimento de intelectualidade, de informação. E não é bem isso. A instrução é, sim, um departamento da educação, mas é capenga.
Educação é a arte de formar caracteres. E o Evangelho, poderíamos, nesse momento, fazer uma conjugação com Kardec definindo que, sendo a educação a arte de formar caracteres, o Evangelho é o pilar da transformação, em bases do verdadeiro amor. A sua dor hoje, minha amiga, o seu descompasso que nos leva ao desconforto, a dor, ele, como queira, estão na ordem que define uma proposta de entendimento. Porque se você ficar preso apenas nas expressões da dor, ela, por si só, vai continuar. Agora, a partir do momento que a gente começa a compreender o papel da dor, e vamos como que promovendo um movimento para nos libertar do motivo que está alimentando a dor, efetivamente a vida vai abrir outros portais, outras, vamos dizer assim, outros movimentos de aprendizado. E isso a gente costuma a trabalhar no seguinte sentido, que existem algumas questões da nossa vida que elas vão como que se repetindo, tônicas, circunstâncias, dificuldades. E determinadas vezes a gente costuma dizer, mas, puxa vida, quando isso vai acabar? Vai acabar exatamente quando nós nos iluminarmos, no seu sentido amplo da palavra, iluminação. Então, com muito carinho, eu estou trazendo essas reflexões para que a gente possa, na prática, entender um pouco mais. Esta frase que Emmanuel colheu de Paulo, está trazendo para nós. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. Olha que beleza. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. Para que a gente possa refletir, amigo. Isso é, para nós, vamos dizer assim, um ponto fundamental para que a gente efetivamente possa, vamos dizer assim, adocicar os nossos ímpetos, abrandar, cuidar, esperar, orar, para que os acontecimentos possam trazer para nós a chave para a libertação necessária. Com muito carinho, a todos que estão no chat com as suas participações, a Dani, a Cláudia, né? Cláudia Araújo, Cláudia Amaral, grande Cláudia, Dani, Daniel, a Dani Junk, é o Daniel Junk, grande Daniel, a Ione de Patos de Minas, a Ivani de Caldas, a Lívia de Poá, todos vocês, Mota, enfim, é um momento singular para que a gente possa pensar na nossa vida. Porque somos os necessitados. Somos aqueles que precisamos, nesse circuito de entendimento harmônico e profundo, captar os recursos que estão dentro do nosso coração e que precisam de ser dinamizados.
o doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Não deveria ser assim que nós poderíamos sentir? Escoador. É para escoar a dor. Ninguém seria mendigo. Ninguém. Porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso e filhos inquietos. Nesse momento do diálogo, Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia. Mas depois de pensar um minuto, acrescentou: entretanto, nesse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? A sede, a base? Afirmou Saulo. Penso que não. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergente de todas as províncias a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Mas, e os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando o espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar. Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Eis o educador Emmanuel. Redenção na calamidade. E nós nos desesperamos. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. Esse assunto é extremamente atual. Porque, efetivamente, ele fala para nós, ele nos conclama a sacudirmos o pó da acomodação, nos movimentarmos, sairmos do marasmo, buscarmos outras gentes, outros povos, outros corações. Eu costumo carinhosamente falar para os nossos amigos espíritas que com o passar do tempo a gente tende a acomodar. E a mensagem do Evangelho, ela precisa de ser propagada. Ainda mais no mundo de tanto sofrimento, numa hora tão grave pela qual passamos. E a gente observa que no nosso meio espírita, muitas vezes a gente acaba se envolvendo com o que é comum. A gente acaba repetindo o que já se fez. É óbvio que nós precisamos sempre
pautando as nossas ações nas experiências benditas. Então, não justifica querer reinventar a roda. Não é produtivo que nós possamos esquecer a história. Não. A história, por sinal, é um trabalho que tem muito a ver com o que a gente faz, é reeditá-la. Nós precisamos de historiografar, até para engrandecer a nossa memória. A memória do Espiritismo, enquanto movimento, ela precisa de ser recontada. Ela precisa de ser lembrada. E eu até gostaria de chamar a atenção, porque isso para nós aconteceu até numa atividade mediúnica, quando numa reunião de Arnaldo Rocha, não me esqueço, na sede da União Espírita Mineira, vez por outra nós visitávamos a reunião. E aí um espírito, notando a nossa presença, disse assim: o que esse moço está fazendo aqui? Não era para ele estar aqui. Não me esqueço disso. E aí ele, de uma forma muito irreverente, muito sarcástica, muito prepotente, começou a atacar. E aí eu fui acompanhando até que ele disse assim: essa turma que fica cuidando da história do movimento espírita nos desagradam. Aí eu pensei, por quê? Aí ele foi dizendo que existe no mundo espiritual, nas regiões trevosas, uma constante busca para renovar, para atualizar as formas de perseguir o próprio movimento espírita. Portanto, através dos espíritas. Então, antigamente, a gente sabe que o espiritismo era atacado de fora para dentro. E de umas décadas então para cá, o movimento começou a ser atacado de dentro dele mesmo, através da cisânia, das polêmicas, daquela, vamos dizer assim, da desarmonia em família. Irmãos atacando irmãos. E isso sempre, na própria história do movimento, aconteceu, mas que os espíritos estavam investindo em promover um novo movimento espírita. Quando ele falou sobre um novo movimento espírita, aí isso me chamou a atenção. E nesse novo modelo que eles estavam incentivando, o que iria favorecer muito para que o movimento pudesse encontrar empecilhos seria o holofote da vaidade. Os destaques que seriam insuflados iriam acontecer para que, em se destacando, as personalidades vão se desvinculando da base que os sustentam. Ou seja, a base da essência evangélica, que todos nós espíritas não podemos abrir mão de ter como nota de segurança. A frequência na casa espírita, a participação de grupos de estudos, a convivência com pessoas mais experientes, né? O trabalho com os sofredores, para nos sempre lembrar da nossa condição ainda de muita inferioridade, embora possamos estar um pouco favorecidos para que nós possamos cumprir a nossa missão como evolução pessoal, ajustes com família e também o trabalho que tem a ver com a própria missão, no seu sentido amplo, para todos,
de divulgar a mensagem espírita para todas as pessoas que querem. Ponto. E que uma das coisas que também fazia parte desse planejamento, para que um novo movimento espírita pudesse surgir, a partir de indivíduos e não de grupos, observem, também estava sendo trabalhado para rasgar a história do movimento antigo, já que estava sendo promovido um novo movimento. Então, rasgar a história é fazer com que nós espíritas, que já temos uma memória muito privilegiada, né? Como brasileiros principalmente, a gente esquece as coisas com tanta facilidade. E aí, esquecendo os feitos, a construção, os grandes exemplos dos baluartes, dos educadores que, como espíritos, reencarnaram para promover a mensagem, efetivamente fazendo com que eles fiquem esquecidos, nós vamos naturalmente fazendo um novo movimento espírita de acordo com a nossa forma de ver, com a nossa pequenez, obviamente, a contribuição a partir dessa sombra que a grande maioria estamos trazendo dentro de nós, nós vamos efetivamente empobrecer o movimento espírita. Como que a gente pode empobrecer esse movimento espírita? Sendo prático. Já que o movimento tem as características da nossa sombra, eu levo para dentro da casa espírita aquela posição ditatorial, aquela condição de que só eu penso certo, aquela posição em que o Senado não tem valor, é o imperador quem manda. Com isso, como ninguém consegue ficar só, os imperadores acabam favorecendo aqueles que o bajulam ou que se sintonizam com esta maneira de administrar. Então nós vamos criando privilégios, vamos fazendo seleção de pessoas, não com o objetivo de produtividade da casa, mas sim para dar um certo conforto para aquele que quer se manter na ordem dos grandes, que falam muito e fazem pouco, e uma série de outros comportamentos que efetivamente afastam aqueles corações dedicados e que nem sempre estão fazendo parte da corte do rei. Se não é amigo do rei, não serve para o rei. Então, automaticamente os educadores que deveriam ser mestres e passam a ser apenas legisladores de discursos prontos, vamos como que impedindo o crescimento daqueles corações que precisam de oportunidades e que nem sempre chegam no centro engravatados ou com carros do ano, né? Muitas vezes o nosso centro espírita é aquele centro espírita que vai refletir o barro do pé do pobre, então o pobre deixa de ir, porque ele acha que lá no centro só frequenta granfino. Os meus trajes para frequentar a casa espírita, para que eu possa, inclusive, continuar vendendo uma imagem falaciosa, são trajes que excedem o que é o natural. Com isso, aquele que chega do trabalho, que está cansado, o operário, se sente constrangido de sentar do lado da madame extremamente perfumada, que até da esquina da igreja evangélica que tem no outro quarteirão, você sente o perfume dela. As joias impedem o movimento natural que, por exemplo, precisamos de realizar para oferecer o passe. E com tudo isso, nós vamos perdendo a essência. Nós vamos como que alterando o que é o bem legítimo do Evangelho.
igualdade entre as pessoas, liberdade para as pessoas, né? Porque o nosso comportamento ele pode obstar o comportamento do outro. Então eu estou alterando, eu estou infligindo, eu estou criando um problema para a liberdade do companheiro. Porque tudo que sai do natural e que excede, né, ele efetivamente cria dificuldades para as manifestações que brotam da alma. Então, eu, como amigo espírita, hoje estou como dirigente fundador de uma instituição, já vivi experiências em muitas casas em Belo Horizonte, casas grandes, casas médias, né, no seu sentido de tamanho, casas pequenas. Então a gente já caminhou um pouco para observar a dinâmica do movimento, inclusive militando na União Espírita Mineira como um trabalhador que sou, que faço parte do quadro de associado, embora não esteja participando mais efetivamente das reuniões da unificação, mas tenho um carinho e uma sintonia com o projeto daquela casa que me coloca na condição de ser um eterno agradecido pela escola que ela ainda representa para o meu crescimento, como conhecedor dos princípios que nortearam essa casa por mais de 100 anos, me sinto com muita naturalidade e muita vontade para dizer que a gente conhece um pouquinho do movimento espírita. E nós tememos, somos cuidadosos, somos delicados e ternos no sentido de falar do movimento espírita, para que a nossa fala não seja uma fala que dificulte, que distancie, mas uma fala que possa suscitar, inspirar, para que as pessoas possam convergirem todas, independente da posição que ocupam, dos encargos que norteiam os seus procedimentos, mas o nosso cuidado sempre estará sendo no princípio de inspirarmos unificação, a partir da união de corações, para que, como aqui agora, conversando com todos vocês que estão na sala, a gente possa, com muito carinho, falar que se o movimento espírita se enfraquece, ele estará sendo enfraquecido por nós, encarnados, que estaremos efetivamente abrindo brechas para as inspirações das trevas, para que esse projeto que foi idealizado pelos cristãos, em sintonia com o governador do planeta, que é Jesus, fique emperrado. Fique emperrado. Como emperrado esteve na igreja de Jerusalém. Observemos que contradição. Ou como somos contraditórios. Ou seja, numa casa espírita que oferece toda a ambiência para que a gente possa viver o cristianismo, a gente deturpa. Por quê? O que impera é o que eu acho. E como nós desconhecemos, e vou dizer isso com muito respeito e com muito carinho, eu não trabalho no IBGE espírita. Aliás, no movimento de unificação, eu nunca fui muito assim sintonizado com esses levantamentos de dados. Porque levantamento de dados muitas vezes é para atender alguns predicados da organização, mas por amostra você nem sempre tem a realidade dos fatos. E isso eu me recordo de uma fala de um grande líder espírita que foi Altivo Ferreira, vice-presidente da FEB, com atuação magnífica no movimento espírita, e ele foi trabalhador do IBGE. Ele falava sobre estatística no movimento. Mas nós podemos dizer que em grande parte das regiões, das casas que nós visitamos, a realidade que nós nos deparamos é que a maioria das pessoas não conhecem a doutrina espírita. Já viram falar,
Ou já leram o Livro dos Espíritos? O Evangelho segundo o Espiritismo? Esse campeão de venda. Não é? Já leram algumas coisas de Allan Kardec? Já perpassaram algumas obras de um tal de Chico Xavier? Tem até um tal de Emmanuel por aí. Mas nosso negócio é com Bezerra de Menezes. Bezerra é que cura. O André Luiz é médico também, eu gosto dele. E a Sheila. Aí a gente vai observando que o nosso comportamento dentro do movimento espírita, ele exatamente reflete o nosso total desconhecimento da doutrina espírita. Se a gente fizer uma enquete no movimento, quem já leu a revista espírita, nós talvez podemos ficar assustados com um número muito pequeno. Então, se nós não acessamos a revista espírita, nós não temos o interesse de conhecer o pensamento daquele que foi o codificador da doutrina espírita. Nós estamos nos referindo a quem? Hipólito Leon Denisard Rivaio? Allan Kardec? Sim, amigo, sim. Ele é um espírito de altas expressões, apóstolo do Senhor. Como na definição dos espíritos superiores, o espírito mais próximo de Jesus, dos discípulos. Né? Dos discípulos, embora ele não tenha sido discípulo na época de Jesus. Discípulo ele não foi, mas ele estava lá no grupo. Então, para a gente pensar, ele não foi apóstolo, porque ele já estava numa dinâmica extraordinária. Dos filhos de mulher, ele era o menor. No reino dos céus, dos filhos de mulher, ele é o maior. No reino dos céus, é o menor. Nós desconhecemos isso. Por isso é que os espíritos, quando falam de Allan Kardec no tempo e no espaço, eles são cuidadosos. Porque a gente fica discutindo quem foi, quem não fez, etc. E não percebe, não tem alcance do que efetivamente representa tudo isso. A Cláudia está dizendo: a percepção de estar sendo o canal para macular a doutrina exige humildade. A aquisição da humildade depende muito do estudo. Sim, Cláudia, é isso aí. Do estudo das letras e do estudo de si mesmo. Porque quando a gente vai estudando a nossa característica, o nosso caráter, a nossa índole, as nossas tendências, nós poderemos, se humildemente nos colocarmos na vida, trabalhar numa base que não estamos acostumados. Então, é uma coisa que simbolicamente eu costumo dizer, com muito carinho e respeito. Mas costuma aquele indivíduo que chega na casa espírita com uma imagem de uma pessoa vitoriosa no mundo, no seu sentido material, ela deve ser a primeira a ser convidada para trabalhar com prudência, para ir chegando na casa devagarzinho, para respeitar aquela senhora dona de casa que está lá dando o seu coração há tanto tempo. Até para, diga-se de passagem, a gente entender que a fachada ela não representa os valores espirituais. Nós nos enganamos muito com o brilhantismo intelectual, a desenvoltura do ser humano diante dos acontecimentos, que não necessariamente são frutos de uma árvore que está oferecendo amor, espiritualidade, não é? Condições sine qua non para que a gente possa ter o devido respaldo do mundo espiritual para as nossas ações tão importantes para o nosso próprio soerguimento. Então, queridos amigos, seria um absurdo Saulo, Barnabé, exigirem de Pedro, que estava completamente contextualizado dentro de uma adequação necessária da Igreja do Caminho, para que ele focasse a parte da iluminação. Não. Então,
o que eles estão propondo? Não é? Promover ações que possam tirar aqueles que estão naquela condição de um marasmo institucional. Aí vem uma outra reflexão, que também é muito desafiadora para todos nós. Que muitas vezes, dentro do próprio contexto do movimento, a gente valoriza tanto a parte institucional que a essência do trabalho se perde. E como dirigentes, nem sempre nós temos respostas do que a gente está fazendo. Porque de repente você organiza e exige tanto dessa organização que a gente esquece que tem pessoas ali na casa espírita que já vivem uma institucionalização gritante, macerante no seu trabalho, na sua família, na sociedade. Já vivem pagando, tendo que dar resposta, tendo que dar resultado no banco. O gerente do banco que não dá resultado, ele está sendo avaliado. Não é assim nas grandes empresas? Qual que é o custo-benefício do seu trabalho? Então, são pontos que nós não podemos esquecer. Aí na casa espírita eu quero exigir mais do que o indivíduo pode dar, eu posso estar dando com os burros na água, porque o indivíduo vai se afastar. A maioria não vai chegar para o dirigente e falar que ele está sendo muito exigente. Não. Ele vai, tipo assim, sentindo, poxa, mas eu estou aqui para promover a minha libertação. Eu estou aqui para me sentir bem. Então nós, dirigentes espíritas, muitas vezes no excesso, no rigor excessivo, nós podemos estar criando dificuldades tamanhas para aqueles que estão realmente em busca da própria iluminação. É indispensável sacudir o marasmo. Continuando. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade de deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir, observemos a frase. Ela é extremamente importante para todos nós. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos, sobre a política mesquinha dos homens. Então, aqui vai uma conversa importante. Justifica, queridos amigos, justifica, em nome da doutrina espírita e do Evangelho, nós apunhalarmos alguém no centro espírita? Em nome de interesses partidários, de favorecimento de pessoas e de grupos, aquele grupo é meu afim, ou eu sou afim do grupo. Fulano é um coração que eu amo profundamente.
E nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, promover políticas de favorecimento em detrimento do semelhante, para falar que as nossas ideias, que os nossos planos são melhores do que os dos outros. Política mesquinha não cabe no movimento espírita. É extremamente entristecedor, doloroso, a gente observar pessoas difamando outras. Isto não é cristianismo. Isto não é cristianismo. Isso é tudo menos evangelho. Então, meu amigo, se você hoje ocupa uma posição, saiba que foi a providência divina que favoreceu. Mas você não é o salvador da pátria. O grupo que você está vinculado pode ter boas ideias. Em algumas casas espíritas existe maturidade para se debater as divergências, procurando sempre convergências que favoreçam o enriquecimento da causa. Então, se a gente está aqui avaliando o movimento no seu sentido externo, nós não podemos julgar, esquecidos de que o objetivo principal é qualificarmos o movimento interno, para que o que está acontecendo lá fora tenha uma contribuição rica para aqueles que estão realmente trazendo Jesus para suas intimidades. Aqui, Saulo de Tarso está falando que precisavam eles promover ações que pudessem sair do marasmo ou impulsionar pessoas a sair da condição da acomodação. Uma das piores coisas que existe numa instituição é elas serem coordenadas por donos. O dono do centro espírita. Vocês querem ver uma coisa que não é produtiva para o movimento espírita? Quando alguém fala assim, eu vou lá no centro do Carlos Alberto. Nossa Senhora, quando falam isso, eu fico até, como fala aqui em Minas, eu fico com o cabelo do braço todo arrupiado. Centro do Carlos Alberto? Peraí. O centro do Carlos Alberto é o centro essencial dos reflexos dele, que estão na intimidade dele. Então o centro o centro não pode ser o centro. Eu vou lá no centro de fulano de tal. Não. Eu vou na casa espírita FEAC, lá em Belo Horizonte. Fraternidade Espírita Allan Kardec. Lá trabalha o Carlos Alberto. Lá trabalha o José, a Maria, a Cleusa, a Cláudia. Lá trabalham pessoas. Lá não é um centro de fulano. E no interior do Brasil, nós temos muitas regiões que são assim. Porque durante muito tempo tiveram os donos do centro. Aquele que ficou 50 anos carregando a penca de chave. O movimento espírita foi fundamentado assim. Lideranças que tiveram um papel extraordinário. Inclusive, muitas delas estão encarnadas, viu? E estes que estão encarnados ainda, como os donos do centro, olha, gente, nós temos que orar por eles. E não tira a penca de chave dele, não, porque senão ele desencarna. Ué, Carlos Alberto, mas então estou te entendendo. Não preocupe com as minhas contradições.
Porque na realidade eu sou aqui um instrumento, como esse microfone cumpre um papel de amplificar o que está chegando aqui na minha intimidade. Então tem hora que eu vou falar do preto, tem hora que eu vou falar do branco, tem hora que eu vou falar do azul, tem hora que eu vou falar do amarelo, do vermelho. A questão aqui do estudo é falar do prisma que decompõe a luz, a pirâmide da nossa mente. Então, a Cláudia Araújo está falando que aqui na região dela tem muitos centros assim, tem muitos lugares. E aí, já que você, Cláudia, do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul nasceu um espírito muito valoroso. Nome desse espírito, Cecília Rocha. Quantas vezes eu vi Cecília Rocha falando sobre os donos do centro? Aí ela dizia assim, olha, dono do centro, a gente tem que... Alguns aí nós temos que esperar desencarnar. Porque enquanto não desencarnar, não vai deixar de ser dono do centro, não. Aí ela fazia uma brincadeira que a gente dava belas gargalhadas. Ela falou assim, mas a gente não pode torcer para eles desencarnar. Mas que tem que esperar, tem. Porque quem torcer para o dono do centro desencarnar, está lascado. Provavelmente já está planejando um futuro no qual ele que vai ser o coordenador do centro espírita. E vai ficar doido para passar o bastão e ninguém pega. Né? É igual ser síndico. É o único cargo no mundo que ninguém quer ser. E eu estou começando a apostar que o cargo de presidente do centro, com o passar do tempo, a gente vai ver que não é o melhor. Né? Ele é o presidente do centro. Ou seja, a figura mais importante do centro. Olha a anquilose estabelecida. Não, o presidente do centro, ele tem uma responsabilidade de representar a Assembleia do Centro nos eventos, né? Inclusive ele tem que ter jogo de cintura para não misturar a opinião pessoal dele com a opinião do grupo. Ele deve estar sintonizado com as propostas do grupo, da instituição, do seu estatuto. Então, nos protocolos, nos eventos, ele sim é aquele que vai estar lá representando a turma. Mas isso não o distingue dos demais. Ele não tem mais importância do que aquele companheiro que está chegando lá a primeira vez. Então, é muito importante que nós reflitamos sobre isso. Mas hoje nós estamos falando muito do movimento, né? E nós temos que falar um pouquinho da gente também. A definir o seguinte, né? Saulo, no seu projeto, quando fala de restringir a mensagem aos dissídios religiosos e à política mesquinha dos homens, é fadar a mensagem a cair no esquecimento. Aí ele vai, como todo bom espírito, não é? Espírito nobre, ele não critica sem oferecer solução. Os espíritos superiores apontam aonde estão as dificuldades, mas eles oferecem soluções. E a solução para todos nós aqui nessa noite é essa que vamos ouvir agora. Necessitamos, viu, Cleusa? Cleusa está lá em Portugal. Cleusa, olha o Saulo falando para você. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes. Ligar as zonas de entendimento cristão. Abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Saulo está dizendo para nós que precisamos levar a mensagem. Notícias para outras pessoas.
O trabalho que a gente faz na divulgação através dos portais, das rádios, da internet, é exatamente atendendo ao que Saulo captou do mundo espiritual. Estava falando aqui para Barnabé, que na realidade é o simbolismo de todos nós. E levar a mensagem é orientar. Como a Cláudia Araújo está falando sobre as federativas, né? As nossas... ela está dizendo assim, aqui... Muito obrigado, Cláudia, pela participação. Aqui nossas fundadoras são hoje, na espiritualidade, espíritos que nos orientam, nos auxiliam. Ela está dizendo que eu não vi quando que ela colocou aqui que isso já não é mais assim, lá na casa espírita dela e na região. Ô Cláudia, graças a Deus que não é assim mais. E nós temos que lutar para conservar que aqui que não seja assim mais. Então nós temos que avaliar a história para não recalcitrar. Como Jesus falou para Saulo. Não recalcitrar contra o quê? Os aguilhões. O que é o aguilhão? Vamos refletir. Não vou explicar não, porque senão a gente vai mudar o contexto. É necessário levar a notícia de Jesus a outras gentes. Hoje eu recebi um telefonema. Só para exemplificar. Uma companheira nos convidando para falar do Evangelho numa prisão que existe aqui na América do Sul, uma prisão de mulheres. No momento em que ela nos fez o convite, nós fomos avaliar o contexto. Como que é a atividade, para a gente entender. Depois que ela explicou que ela vem realizando um trabalho nesse presídio há muito tempo, com o amparo de uma casa espírita que nós conhecemos, por ter ido e por ser amigo dos seus dirigentes. Prestamos atenção no discurso dela e vimos fundamentação, pedagogia no processo e essência educacional no que ela está efetivamente tentando promover. Depois da certeza, nós, à medida em que conversávamos com ela, buscamos orientação. Fiz a minha prece durante a conversa e a resposta não poderia ser outra. Dentro de um plano de elaboração mental fundamentado em questões racionais, operacionais e, acima de tudo, libertadoras. Nós afirmamos: vamos marcar. Aí ela ficou toda emocionada, alegre. Que bom, porque não é fácil, é muito difícil encontrar pessoas que possam se adequarem ao tipo de trabalho. Você foi indicado por uma pessoa da minha confiança, ela não nos conhece. Então, nós aceitamos e vamos lá levar a mensagem para outras gentes. Porque se nós ficarmos apenas adstritos à divulgação para os espíritas, nós estaremos efetivamente amarrando o conteúdo. Nós temos que libertar, nós temos que abrir, nós temos que dinamizar. Principalmente, Cláudia, você que está tão participativa no chat, muito obrigado, que você esteja sempre conosco, principalmente através da divulgação no dia a dia. Aí ele vai falar sobre fazermos anotações, contamos histórias, para que não ficasse a mensagem presa só no Evangelho de Mateus. No caso, Levi, na época, né? Aí ele diz assim: outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Olha como que os espíritos superiores vão trazendo as revelações. Revelação espiritual é esse conteúdo aqui.
Porque tem gente achando que revelação espiritual é as que estão campeando por aí. Que tem o dia D, data limite. Isso é para encher linguiça. Isso é para ocupar o tempo do estudioso. E isso é para clamar a atenção dos neófitos. Porque, por sinal, se vocês olharem na internet a quantidade de acesso que tem nesses materiais que pretensamente falam de acontecimentos futuros, é uma coisa absurda. Eu estou convidando os nossos amigos a refletirem. Porque existe na história da humanidade e continuará existindo aproveitadores. Falsos cristos e falsos profetas. Está no Evangelho. Nós fizemos um estudo nesse espaço, Espiritismo, Evangelho e Educação, sobre o sermão profético. A turma mais antiga aí vai se lembrar. Cláudia, você acompanhou conosco? Eu acho que você acompanhou o sermão profético, né? Embora eu tenha, para mim, que a gente fez o sermão profético foi em 2012. Não sei se Cláudia já estava conosco, a Cláudia que está aí nos ajudando aí na moderação. Aqui o Simplício com certeza acompanhou conosco. Enfim, falsos cristos e falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos. Olha o Simplício aí se manifestando. Ah, isso aí, Simplício. Você lembra? Eu acho que o sermão profético a gente fazia ainda no Pautalk. Ainda era no Pautalk, se eu não estiver enganado. Porque hoje nós estamos em festa. Por sinal, que pena que nós não temos a presença aqui hoje da nossa querida Rosângela. Porque a Rosângela é como eu brinco com ela, que foi culpada de nos colocar nesse trabalho, né? Então, a Rosângela que nos ajudou, que nos estimulou, que nos orientou nos primeiros passos. Então, se nós estamos completando hoje 130 encontros, agradeçamos um pouco a Rosângela, que já está conosco de volta aí participando do grupo. Então, vamos compreender o que é a revelação. Eu não vou entrar no mérito desse painel que abriu aqui agora, porque efetivamente isso vai, inclusive, nos desviar do contexto, mas eu poderia apenas dizer que será pauta dos futuros programas, que nós temos uma surpresa em breve, um novo programa na quinta-feira, mas eu não posso revelar ainda. Emmanuel está dizendo: os outros discípulos poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Então, Emmanuel está revelando para nós que foi Saulo de Tarso que teve a ideia, e por isso nós temos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, as cartas do próprio Paulo, né? Embora esse é um outro acontecimento que a gente pode talvez falar sobre ele mais à frente. Ou seja, foi Saulo de Tarso que teve esse papel extraordinário. Ou seja, não estou aqui no sentido de personalização, mas no sentido de render graças e os louros. Honra a quem merece honra, como ele mesmo escreveu em uma de suas epístolas. Há situações e fatos que não foram por eles registrados. Não converia também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesitem em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Os pósteros
hão de rebuscar as tarefas que a eles foram confiadas. Nós somos os pósteros. Todos nós. Esse momento é o momento da posteridade. Olha que extraordinário. Para quem gosta de história, esta fala aqui é de um valor que confirma um profetismo. Porque é necessário a gente entender o que significa profetismo, profetizar, profecia. Profecia não é adivinhar o futuro. Profecia é uma ciência. Ciência. Ciência que conjuga planejamento do alto com o estudo dos que estão na Terra, procurando entender a arquitetura da vida. Isto é profecia. Há pouco tempo eu vi um companheiro de muita expressão e que nós temos profundo respeito e carinho dizer numa palestra sobre profecia que profecia não, ela acontece para que não seja concretizada. Profecia para alertar para que não haja o que efetivamente foi registrado. Bom, ele pode ter se expressado mal e não ser significar o que ele queria passar. Porque a profecia, ela é aquela condição de uma análise intuitiva racional do profeta, que é o médium que pode acessar o tempo num espaço diferenciado, um espaço espiritual. Portanto, o clarevidente pode ver passado como pode ver futuro. Mas o futuro não foi construído. Em tese. Em tese. Porque muitos acontecimentos, eles já estão pré-determinados a se desenrolarem. Simbolicamente eu vou chamar de escândalo. Mas são acontecimentos que já fazem parte de uma arquitetura, de um planejamento, e que vão efetivamente auxiliar no progresso. Mas aí Jesus diz assim, mas ai de quem os pratica, quando é no sentido de destruição, de calamidade, de impedimento, de adversidades coletivas, ou individuais, comunidades, enfim. Agora, se o médium acessa o futuro, como, por exemplo, fazia Michel de Nostradamus, um dos médiuns profetas mais respeitados da história. Nostradamus teve que escrever as centúrias para despistar a Inquisição. Mas ele via o futuro. Ele chegou a prever até a história do carrasco da humanidade, conhecido por Richter. Ou melhor, desculpa. Richter foi como ele previu. Ele se referia a Hitler. Como, por exemplo, ele falou do Corso, que usava o chapéu tricórnio, que seria um grande líder. Ele falava de Napoleão Bonaparte 300 anos antes. Michel de Nostradamus falava dos helicópteros como beija-flor de ferro, cuspindo fogo. Ele falava de peixes de aço no fundo do mar, como Júlio Verne também registrava, os submarinos, cuspindo bola de fogo também. Isso para falar de coisas pequenas. Mas os acontecimentos... Então, profecia
é uma ciência que estuda matematicamente probabilidades a partir de fatos já consumados e que se repetem ciclicamente na própria história da humanidade. Então existe equação sobre profecia. Vocês sabiam disso? Se vocês pesquisarem o profeta Daniel, vocês vão encontrar a chave para todas as profecias. Quando ele falava sobre tempo, tempos, metade de um tempo. Um dia a gente estuda isso com calma. Agora, data limite que Jesus está concedendo, por exemplo, à humanidade, 50 aninhos, para a humanidade tomar jeito, desculpe, mas é a história da carochinha. E não veio da fonte que foi dita que veio. Porque isso é rasgar a evolução. Evolução não dá salto. Nós estamos num processo em que foi inaugurado uma fase que vai ser preparatória para a vinda do Senhor. E nas profecias, a gente pode encontrar os estudiosos apontando o próximo milênio. Chegada do Senhor. Em espírito e verdade, como ele diz para a mulher samaritana. Agora, para que a gente abra esse ciclo de 1000 anos, que vai ser um procedimento que para nós, como espíritas, vai favorecer o mundo num patamar de regeneração, é necessário muita expiação, muita prova. Nós estamos no dia do Senhor, nós estamos no dia do ai, no dia das provas individuais e coletivas. Isso sim. Agora, quando iniciou esse processo, aí você tem que encaixar dentro de contextos. Até o próprio Emmanuel colocou uma data do ano de 2057 como um ponto para o início da regeneração, é porque ele faz essa colocação a partir de um cálculo que ele fez dentro de uma data, né? Dentro de uma data que ele conjugou de uma data de 200 anos, que está associada com a chegada do Livro dos Espíritos, no ano de 1857, período muito próximo à desencarnação de Kardec, em 1869, com o ápice do papado para iniciar a sua queda. Então são pontos históricos que vão sendo conjugados para que os espíritos façam algumas ponderações para nos ajudar que existe algo nos bastidores que vão sendo revelados vagarosamente. Agora que o processo de expurgo, de saneamento do nosso planeta já está acontecendo, isso é sem dúvida. Agora, como que você, meu amigo, para entrar no degredo, estudando o Espiritismo na sala aqui como nós estamos, eu posso afirmar sem medo de errar que degradado você não vai ser. Porque senão você não estaria aqui. Ô, Casalberto, que bom, já me confortou. Eu falei, então tá bom. Agora, quais são os espíritos que estão sendo degradados? Falanges e falanges de espíritos, como aquele que pega um revólver e dá um tiro na cabeça de alguém sem nenhuma preocupação. Como aquele que está em sã consciência destruindo alguém. Aquele que está de uma forma muito deslavada, trazendo sofrimento para nações, povos. São espíritos recalcitrantes que estão assumindo graves compromissos. Então, para a misericórdia da providência divina, o caminho é convidá-los para ir para uma outra dimensão física, para um outro mundo,
para que eles não se torpedeiem tanto, eles não se enlouqueçam, que eles não entrem numa loucura desmedida para só trazer malefícios, tanto para si quanto para a coletividade. Então esses espíritos estão sendo levados. Agora, é necessário que a gente pense nesse grande projeto que está sendo mostrado para nós como metodologias que visam alcançar a luz do Senhor, atingindo o coração dos nossos irmãos, para que eles também possam fazer luz na própria intimidade. Ai, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Para nós está sendo um motivo de muita alegria. Muita alegria. Poder, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência, pelo carinho, pela divulgação, com esse estudo das quintas-feiras. Para nós, é tão gratificante ter a certeza que Jesus visitou as nossas casas. Ele está nesse momento com os nossos entes que amamos. Ele está ionizando, imantando, clareando esse cadinho purificador da nossa alma, que é a nossa família, a nossa casa. É tão bom imaginar quanto que Jesus está espalhando a mensagem da Boa Nova, da doutrina espírita nesse momento, para um número que a gente não tem a mínima condição de mensurar, através desses telhados que representam as antenas, a internet. Nós não estamos, de sã consciência, fazendo um novo espiritismo. Não, como querem as trevas. Um novo espiritismo de celebridades, de glamour, um novo espiritismo de donos, um novo espiritismo de políticas, de ditadores, de ditaduras, um novo espiritismo rasgando a história. Não. Nós não estamos no novo movimento espírita. Nós estamos no movimento espírita, que tem uma história extraordinária, como a história da Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira. A casa de tantos bandeirantes. Olímpio Teles de Menezes, Frederico Júnior. Podemos lembrar do nosso querido Bezerra de Menezes. Tantos que por lá passaram. Lembrar de Eurípides Barçanufo, de Ivone Pereira como médium, palestrista, pessoa honrada. Lembrarmos de Bittencourt Sampaio, lembrarmos de espíritos nobres que passaram por todo o movimento espírita. A história do movimento espírita, por exemplo, com Cícero Pereira, na União Espírita Mineira, Camilo Rodrigues Chaves. A história do movimento espírita em Minas, com Francisco Cândido Xavier. A história de um movimento espírita recente, com tantos educadores, com tantos que aprenderam espiritismo e divulgaram com tanta maestria. Queridos amigos, não existe novo movimento espírita. Existem novas ferramentas para divulgar
o Espiritismo. E essa nova ferramenta, como a que nós estamos usando da internet, encurta distâncias e aproxima corações. Mas a ferramenta mais extraordinária que Jesus pode contar é a ferramenta do nosso coração. Pois Ele, o Senhor da vida, conta com corações que se colocam na condição de servos para amar sempre. Que possamos nesse momento, com muita alegria, agradecermos a Jesus pelo 130º programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Gostaria que as nossas preces envolvessem a todos do chat, hoje em especial o nosso benfeitor Ismael, que a sua falange do bem possa espargir a mensagem luz e que nós outros, seguidores de Jesus, possamos nos colocar na condição de combatentes do bem, esquecidos das vaidades pessoais, esquecidos do nosso orgulho, que possamos, como Maria Santíssima fez, fazermos também. Eis-me aqui, Ismael, o servo, o escravo. Faça-se de mim, ou faça em mim, conforme a palavra do Senhor, que é santificada, que é sagrada, a palavra do Senhor que promove amor, paz e luz. Nos despedimos com a saudação que caracteriza a equipe dos Amigos para Sempre. Ave, ave, ave Cristo.